parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então, não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e até que a dívida fosse paga. Então, o rei foi lá, teve um dos seus súditos lá, que devia 10.000 talentos. Né? Isso é muito dinheiro. Assim, é muito dinheiro. Se a gente for converter para os dias de hoje, a gente está falando mais de bilhões, sei lá, 6, 7 bilhões, né, de reais. É muito dinheiro. Né? Então, essa parábola que Jesus estava contando ali e falando que ele devia 10.000 talentos, é quase que impossível um homem dever tanto para um outro. Né? Ele tinha um rei e tinha um súdito. Esse súdito devia mais de 6 bilhões para o seu rei. Né? É muito, é como se fosse a vida inteira de dívida. O cara ficou devendo para o cara a vida inteira, e juros, e correção, e isso, aquilo. É um negócio quase que impagável. É isso, essa é a história. E daí o rei fala, cara, espera aí, então se você não tem como me pagar, você e tua esposa e teus filhos serão vendidos. Vocês serão meus escravos, né? Até que você possa me pagar. Então o servo prostrou-se e, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a ele a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então, olha a historinha. O rei com seu súdito. Esse cara aqui, esse súdito, devia, né, esse súdito mesa, devia 6 bilhões para o rei. E o rei falou, cara, eu te perdoo. Ele virou as costas. Esse cara aqui, que devia 6 bilhões, ele vê um cara que estava abaixo dele daí, um servo dele, que lhe devia, vamos ver aqui, lhe devia aqui 100 denários. 100 denários, se eu fizer a mesma conversão, dá em torno de 80 reais. Então, vamos pensar, 7 bilhões e 80 pila. É exatamente isso. Essas são as conversões. E o que ele faz? Ele agarra, sufoca e diz, você vai me pagar o que deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou, cara, seja paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. E não é assim, ele foi lá e prendeu o cara. Ele foi lá, provavelmente, cara, executa ele, ele realmente me deve, pode prender ele, foi feita a justiça ali e tal, e realmente o cara foi preso. Tá? Isso é o texto que se passa aqui. Vendo os seus companheiros, os companheiros do súdito ali, que teve essa dívida perdoada, o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram falar com o seu senhor o que tinha acontecido. Então o seu senhor, chamando esse servo, disse, servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente se compadecer do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, aos caras que iam chicotear ele, iam bater nele, né, até que ele pagasse essa dívida. Então ele ia apanhar ali até que ele pagasse essa dívida. Assim também, é Jesus falando, assim também, o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós queremos, ó Pai, aqui nesta manhã, entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor nos deixou de ensinamento. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, Senhor, nos dê misericórdia, e que o Senhor possa, cada dia mais, se manifestar com os teus frutos nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se eu acabar a mensagem aqui,
Eu acho que todo mundo já entendeu, né? Então, beleza, valeu, vamos chamar o louvor. É quase isso, não é? Agora, por que a gente lê isso e às vezes a gente lê e só passa? É folheando, beleza. O cara devia ter perdoado. Boa. Muitas vezes, a dor que nós sentimos, porque alguém causou isso, ela acaba sendo maior do que a minha fé na cruz. Como cristãos, nós só podemos ser chamados cristãos porque nós cremos em Cristo. Nós cremos que o Senhor, Ele morreu naquela cruz para me salvar. Amém? Todo mundo que é cristão entende isso. E não estou falando de religião. Estou falando de uma verdade que nós cremos. Agora, não tem como eu viver meias verdades. Não existe a possibilidade de eu viver um meio evangelho. Não existe a possibilidade de eu viver só metade da Bíblia. Não, eu creio que ela é a palavra de Deus. Eu creio que ela é um manual para a minha vida. Em partes. Não tem. Ou eu vivo ela em sua integridade, ou Deus, Ele vomita. Quem vive ali em cima do muro, aquele jeitão ali, nem para lá nem para cá, cara, Deus expurga. Ele não quer. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho de forma plena e genuína. Como cristãos, nós precisamos viver aquilo que Jesus veio fazer. Eu preciso viver isso como uma verdade na minha vida todos os dias. Eu preciso buscar todos os dias ser igual a Cristo. E eu só posso perdoar porque eu recebi esse perdão primeiro. Eu só posso amar porque eu recebi esse amor primeiro. Eu só posso dar daquilo que eu recebo, daquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar daquilo que eu tenho falta. Então eu só posso perdoar o meu irmão se eu entendo que Jesus me perdoou naquela cruz. Agora eu falo, eu creio, Senhor. O Senhor me perdoou de todos os meus pecados naquela cruz. Mas você não sabe o que Ele fez comigo. Ter um coração perdoador não está na natureza humana. Está na natureza divina. Nós somos seres espirituais. Nós precisamos entender que o Espírito em mim faz eu ter um coração perdoador. Se eu viver a minha vida, não, eu não vou perdoar. Eu vou viver amargurado, eu vou viver rancoroso, eu vou viver brigando, eu vou viver bicudo. Eu vou viver de mimimi. Não é o que a Bíblia diz. Nós estamos vendo um texto onde Jesus fala uma parábola, que ele fala, gente, o cara devia alguns bilhões, e esse cara foi perdoado, e o mesmo cara que devia bilhões, não perdoou uma dívida de 80 pila. Nós somos esse cara. Porque o que Jesus fez por você e por mim, Ele deu a sua vida, Ele morreu naquela cruz, Ele foi açoitado, Ele morreu por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele se fez pecado por nós, Ele não tinha pecado algum. E nós nos achamos autossuficientes de ser maiores do que Ele. Gente, a vida cristã não é brincadeira. A vida cristã, ela necessita de transformação, de mudança de mente, de mudança de atitude. Talvez você veio essa manhã querendo ouvir uma mensagem um pouquinho mais leve.
Não foi Deus que te trouxe aqui. Não fui eu, não foi você que te trouxe aqui. Foi Deus que te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Está aqui realmente quem precisava ouvir sobre isso. E isso tem sido uma verdade na minha vida. Eu tenho aprendido dia após dia ter um coração perdoador. Ter um coração perdoador. Pastor Otto fala bastante sobre isso. Os 3 Ds: disposto, disponível e descomplicado. O descomplicado é perdoador. Ele fala do coração de teflon, uma panela de teflon, né? Você pega e joga um ovo na panela de teflon, não vai grudar. Não gruda. Puxa, eu fiz isso. Tudo bem, está perdoado. Segue, vamos. Vamos, a corrida é longa, vamos, gente. Tem muita coisa pela frente. A gente fica preso às pequenas coisas, a gente fica preso a pequenos detalhes, a gente fica preso a nós. E eu quero passar por 2 pontos. Por 2 pontos. Primeiro deles, tudo começa na cruz. Tudo começa na cruz. Se a gente entender que realmente o cristianismo, né, é Jesus ter morrido por nós, ter ressuscitado por nós no 3º dia, para nos dar vida e vida em abundância, né, e por isso eu estou aqui, cara, eu creio nisso e logo Ele vai voltar para nos buscar. Amém, amém. É sobre isso. Ali em João 3,16, vamos ler João 3,16 e 17. Texto muito conhecido, né, que fala sobre a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esquece do próximo versículo. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho para perdoar o mundo, não para condenar o mundo. Em Efésios 1,7 diz o seguinte: Nele quem? Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele, em Cristo, através da sua morte e ressurreição, nós temos a redenção por meio do seu sangue. O que significa redenção aqui? A redenção significa remissão. Chama afesis, A-P-H-E-S-I-S, afesis é a palavra grega aqui, que chama remissão ou perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. É uma remissão de uma penalidade. Essa palavra grega que está aqui nesse texto, ele diz sobre isso. Remissão ou perdão, permitindo que sejam apagados da memória, como se nunca tivessem sido cometido. Foi isso que Jesus fez por nós, por mim e por você. Esse é o ponto de partida de um cristão. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na sua morte, na ressurreição e tudo que Ele fez. E nós recebemos o perdão dEle. Porque nós não fizemos nada para isso. Isso veio mediante a graça, a misericórdia, o amor dEle. Isso se chama graça. É amor imerecido. Eu não mereço, eu não merecia. E mesmo assim Ele fez. 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios 15, 3. Pois o que primeiramente lhe transmitiu foi o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, né? A gente usa muito esse texto para falar sobre a ceia, né? Mas ele diz o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é uma verdade bíblica. Essa é uma verdade que nós temos como cristãos. Esse é o ponto de partida. Tudo começa na cruz. Tudo começa na cruz. Mas nós precisamos entender o real sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós precisamos entender que o perdão que Ele derramou sobre os meus pecados e sobre os seus pecados na cruz, Ele foi ilimitado.
Mas ele fez isso para nos salvar, para nos dar uma vida em abundância. Foi. Mas ele fez isso para outra coisa também. E eu vou para o tema 2, para o tópico 2, que é perdoados para perdoar. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: pecadores perdoados perdoam. Pecadores perdoados perdoam. Eu só posso perdoar porque eu fui perdoado. Mas eu sou pecador e eu não merecia esse perdão. Assim como pessoas que provavelmente te magoam, né? Provavelmente são pessoas que não, mas não me agrada, isso, aquilo. Não vou entrar nem em muitos detalhes, você sabe do que eu estou falando. A gente vive isso diariamente. A vida é feita de escolhas. E toda escolha tem uma consequência. Isso eu falo para os meus filhos de 10 e de 8 anos. O amor é uma escolha. Amor não é sentimento, amor é uma escolha. Perdão também é uma escolha. Perdão não é sentimento. A partir do momento que eu levo para o sentimental, esquece. Eu estou levando para a minha alma. E meu espírito fica de lado e eu não consigo perdoar. Quando eu entender que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma escolha e é espiritual, a minha vida vai mudar. E muda, gente. Muda porque tem diversos estudos que, se você for pesquisar aí agora, dá um Google aí, pesquisa. Doenças psicossomáticas, falta de perdão, amargura, tristeza. Pessoas que acabam adoecendo pela falta de perdão. Quando eu não perdoo, essa falta de perdão faz eu ser aquilo que eu não estou perdoando. Alguém cometeu uma injustiça comigo e me deixou amargurado. Isso me deixa amargurado e eu vou viver isso. Eu vou viver essa injustiça todos os dias. Eu vivo corroendo isso por dentro todos os dias. Eu vou me matando internamente todos os dias. O perdão, ele liberta você e ele liberta o outro. O perdão é bíblico. O perdão é Jesus. Perdoados para perdoar é o segundo ponto. Mateus 6:9. Mateus 6:9. A gente vai falar de perdão e vai ler o Pai Nosso. Jesus falando para os discípulos, né, como orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois, daí a gente acaba ali, acaba a oração, mas Jesus continua. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Mas por quê? Porque a partir do momento que eu não libero perdão, eu nego o sacrifício de Jesus na cruz. E esse sacrifício, ele deixa de fazer efeito. E esse perdão, ele não é válido. Está aqui. É Bíblia. Se eu perdoar as ofensas dos meus irmãos, Deus vai me perdoar. Se eu não perdoar, Ele também não vai me perdoar. Eu só posso dar daquilo que eu recebo. Eu só posso dar daquilo que eu tenho. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Ah, mas aquela situação, você não sabe. Você não sabe o que eu vivi na minha vida. Não sei. Mas eu sei que teve um cara que morreu por você, para te perdoar de todas as tuas iniquidades. E essa morte e ressurreição, esse sangue derramado naquela cruz, é o suficiente para te fazer um perdoador, independente do que aconteceu contigo, independente do que fizeram contigo.
Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo em nós. Nós não temos uma natureza perdoadora, mas nós precisamos ter a natureza de Cristo. E através do seu Santo Espírito em nós, nós conseguimos, sim, liberar perdão, independente da situação. E não é nem conseguir, gente, nós precisamos. É um assunto muito sério dentro da igreja e fora também. Mas muitas vezes a gente leva isso de forma leviana. Muitas vezes a gente leva isso de forma contraditória, ou até assim, eu até escrevi aqui, gente, a gente crê num evangelho, mas a gente quer viver o evangelho. Não é um evangelho que leva a Cristo, que aponta para Cristo. Eu quero viver um evangelho que aponta para mim, para os meus desejos, para as minhas satisfações, para aquilo que eu quero. Eu quero me sentir bem. Eu quero que me façam feliz e bem aqui, me tratem bem. É eu, evangelho, não o evangelho. Está errado. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. A gente quer viver só aquele evangelho doce, só aquele melzinho. É isso que ele tem para a gente? E é infinitamente mais do que isso. Infinitamente mais do que a gente pede, sonha, pensa ou imagina. É muito mais do que isso. Mas tem umas vírgulas aqui. Tem uma transformação que é necessário em mim e em você. Começa em nós. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele deixa a gente fazer o que a gente quiser. Mas escolhas têm consequências. Nós fomos perdoados para perdoar. No texto de João 20, 19 e 23, é aquele texto que Jesus, ele tinha morrido, né? Era um domingo de tarde, né? Ele foi crucificado na sexta, então domingo de tarde, no terceiro dia ele tinha ressuscitado, né? E daí ele apareceu para alguns poucos ali, né? E ele foi até onde os discípulos estavam. Foi a primeira aparição que Jesus teve com os discípulos depois de sua morte. E os discípulos estavam trancados, fechados num quarto, né? Com medo. Mas por que com medo? Gente, eles andaram um tempão com um cara lá que falava que ia ser o salvador do mundo, que ia fazer, né, tudo. Eles viram tudo isso acontecer e o cara falou que ia ressuscitar, mas o cara morreu, meu. O cara morreu já faz 3 dias, o cara está morto. Cara, eles vão vir para cima da gente. Eles vão vir matar a gente também, né? Nisso, um já tinha negado, o outro já tinha, um já tinha traído, o outro já tinha negado 3 vezes, já estava uma confusão ali entre eles. E estavam ali, mas estavam orando, com medo. Eles estavam com medo, o que a gente vai fazer? Será que isso vai dar continuidade? Será que isso realmente é uma verdade? Eles estavam confusos. E Jesus chega, a porta estava trancada, e Jesus simplesmente chega. Com um corpo transformado, glorificado, e ele, paz seja convosco. Ele é a paz. Ele é a paz. E ele continua. Tendo dito isso, né, paz seja convosco, ele mostrou as mãos, né, e o lado, ele tinha sido perfurado, as mãos furadas também, e se alegraram, né, quando viram que era o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós fomos chamados para ir além. Nós fomos enviados por Cristo. Soprou sobre eles o Espírito, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito Santo e, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. E o pastor Lugarini pregou isso aqui no aniversário. E me chamou muita atenção. Porque a primeira coisa que Jesus coloca, depois que ele sopra o Espírito Santo na vida deles, é o perdão. A primeira atitude de um cristão quando recebe o Espírito Santo é ter um coração
perdoador. Nós precisamos entender isso e nós precisamos viver desta forma. Senão eu não estou vivendo Bíblia, gente. Senão o que a gente está vivendo não é cristianismo. E não sou eu que estou falando. Nós fomos enviados para perdoar. Nós fomos perdoados para perdoar. O que Cristo nos deu não era para ser guardado naquela sala. Quando Jesus, ele sopra o Espírito Santo neles numa sala trancada, a ideia dele não era que isso ficasse ali dentro, né? Reter o perdão a alguém é como trancar a porta e impedir que essa graça que a gente recebeu lá com Cristo flua através de nós para alcançar outras pessoas. Eu vou ler de novo. Pensa comigo ali. Uma sala trancada, tá? Jesus vem e sopra o Espírito Santo sobre a vida deles e fala: perdoem os pecados e eles serão perdoados. Mas se não perdoar, não serão perdoados. Se nós retemos o perdão a alguém, é a mesma coisa de nós trancarmos essa porta e impedir que a graça que recebemos de Cristo flua através das nossas vidas para outras pessoas. A falta de perdão impede que o Espírito Santo de Deus flua através das nossas vidas. Impede que nós sejamos instrumentos na mão de Deus. Não tem como. Daí vai ser pela força do braço. Daí vai ser obra morta para quem está vindo nas terças de ensino. Vai ser obra morta. Não serve de nada. Não serve de nada. A gente precisa viver o Evangelho e não o eu-Evangelho. As nossas atitudes precisam apontar para Cristo e não para mim. Eu já estou acabando aqui. Babei tudo aqui. Tá ruim, esperei. Nós precisamos viver um evangelho genuíno e ter um coração perdoador, independente de qualquer coisa. Daí você me pergunta: mas pastor, perdoar tudo? Eu estudei bastante sobre perdão. Tem muitos versículos sobre perdão. E eu tenho vivenciado e aprendido dia após dia o que é perdão. E eu te respondo: tudo. Tudo. E daí você vai na tua memória talvez procurar aquela coisa mais horrenda que te aconteceu. E eu te falo: tudo. Tudo. E daí isso dá uma série, eu estava conversando com o pastor Otto, dá uma série de mensagens, dá uma... Perdão, depende de algumas situações, não significa ter que conviver. Não significa ter que conviver. Daí fala: não, daí você está sendo muito... É escolha. É escolha. O perdão é eu não fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu não achar que eu sou autossuficiente e não dependo de Cristo. Mas eu deixo toda a justiça e o juízo com Ele. E não comigo. E não comigo. Não importa o que. Não importa as circunstâncias. Nós precisamos ter um coração perdoador. Porque liberar o perdão libera para que a gente avance e alcance o alvo. Porque foi o que Cristo nos ensinou. Jesus, naquela cruz, Ele perdoou os seus assassinos. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, é todo mundo. Uma vez mais, atitudes e ações
tem consequências. E se algo foi feito que extrapola o limite, né, da normalidade, e daí precisa de caso de polícia, disso tem que ser feito. Daí seja feita a justiça dos homens ali. Estamos num ambiente que isso tem que ser feito. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas quem sofre, se tiver um coração perdoador, essa pessoa avança. Essa pessoa consegue avançar, crescer, brilhar Jesus. E eu quero dar uma breve historinha para vocês sobre essa exemplificação. Uma parábola. Existia um homem muito rico. Eu ouvi de um pastor isso uma vez e eu achei muito marcante assim, eu quero contar para vocês. Existia um homem muito rico. E esse homem tinha um único filho. Só um filho. Ele morava numa baita de uma mansão, numa casa assim, extraordinária, sensacional, cheio de segurança, cheio de coisa. E esse cara, ele chegou de manhã, né, deu um beijo no filho e saiu para trabalhar. E quando ele saiu, o filho devia ter ali seus 10, 11 anos, a idade dos meus filhos. E quando esse cara saiu, a casa foi assaltada, entrou assaltante na casa, né? E os seguranças deram um mole ali e tal e tudo mais. E o cara foi para cima e fez o menino de refém, né? E toda aquela confusão ali e tal e tudo mais, o cara acabou matando o menino. O único filho do cara, o único herdeiro de toda, né, de toda a herança desse homem muito rico, muito poderoso. E o menino acabou sendo morto. O menino acabou sendo morto. Passou um tempo, o pai foi avisado, ficou desesperado, né? E ele só falou assim: eu quero saber quem foi, vai atrás. E o cara tinha muito dinheiro, ele era muito influente. E ele conseguiu, de forma muito rápida, descobrir quem era o assassino. E daí pegaram as câmeras, bateram com a imagem, com o cara que estava ali, né? Ele já estava ali e tal e tudo mais. E realmente esse foi o assassino do meu filho, né? E segue, justiça vai ser feita. E como ele era muito influente naquela cidade, com os policiais, com os juízes, o processo dele correu muito rápido. E ele foi julgado de uma forma muito rápida. E no dia do julgamento, né, estava ali, né, todo mundo, mídia, todo mundo cobrindo aquele julgamento, ver qual que seria a pena daquele menino, aquele outro rapaz, né? E ele estava ali no banco do réu, sentado, olhando para o juiz, o pai sentado ali na cadeira, vendo todo o julgamento. E o juiz fala: cara, a tua pena é de morte. Morte. Porque o que você causou foi morte. Então a tua pena é morte. E deu a pena, sentença para o menino, para o assassino, né? Para o assassino de morte. Morte. Tua pena é morte. E daí o juiz, né, pegou aquele negocinho lá e foi. Daí o pai: para, espera. Para tudo. Eu quero falar. Daí todo mundo: o pai vai falar. E o cara já chorando que recebeu pena de morte. E o pai vem, pega o microfone do juiz e fala o seguinte: esse menino, esse assassino, ele matou o meu filho. Esse homem, ele acabou com os meus planos. Tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu deixei de herança, seria para o meu filho. E eu não tenho mais. E a pena desse homem hoje é a pena de morte. Mas como eu sou aquela pessoa que foi prejudicada, juiz, eu quero fazer algo diferente hoje. E esse pai disse: eu perdoo o que ele fez pelo meu filho. Não precisa matar ele. Eu tiro todo o julgamento, toda a culpa.
que essa justiça seja feita. Essa é a justiça. Ele não tem culpa. Eu perdoo. Daí você já acha que é muito. Ele fala, mas espera aí. Ele tirou do bolso. Esse aqui é meu testamento. Isso aqui são as minhas heranças, os meus bens. E como eu não tenho mais filho, eu queria passar tudo isso para ele. E eu quero te fazer um convite, menino. Venha morar comigo agora, que agora você vai ser meu filho. Você vai ser meu filho por adoção. Eu te adoto como meu filho. E a partir desse momento você tem acesso a tudo aquilo que o meu filho tinha. E você agora é co-herdeiro com ele. Você acha justo? Não é sobre nós acharmos justo ou não. É sobre nós aceitarmos esse perdão. Porque nós somos esse que estava no réu. Nós não somos merecedores. Mas não tem a ver com a gente. Tem a ver com o que Ele fez por nós. No lugar desse cara, você aceitaria? Nós aceitamos. Nós aceitamos. Agora pensa um cara desse um dia não perdoar alguém que deu um tapa na cara dele. Faz sentido nenhum. E é dessa forma que a gente vive essa vida cristã medíocre. Nós precisamos viver essa vida cristã de forma plena, de forma genuína, entendendo que é por Ele, é para Ele e para Ele são todas as coisas. Não é pelas minhas forças, não é pela minha inteligência, não é pelo meu esforço, por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, pela quantidade de pecados que eu cometi ou por aqueles pecados que eu nunca cometi. Não importa. E eu quero agora que você se levante. E eu quero que você feche os teus olhos. E faça uma reflexão de tudo isso que a gente conversou esta manhã. Pecadores perdoados perdoam. Se você tem algo no seu coração que você precisa liberar, que você precisa perdoar para alguém, faça isso agora. Eu entendo e eu acredito que você já entendeu que Ele veio para morrer por todos os nossos pecados. Não importa o que aconteceu. Se você puder fazer uma oração agora com você com Deus, liberando esse perdão, entregando essa situação para Deus, entregando essa pessoa para Deus. Faça isso agora, de todo o seu coração. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e para nos justificar de toda injustiça. Libere você, libere essa pessoa, libere a situação. Se puder esquecer, esqueça. Se não conseguir esquecer, peça para Deus, para que você consiga ao mínimo lembrar disso sem dor. Quando você perdoa, você até lembra de alguma coisa ou outra, mas você acaba lembrando sem dor, porque não é você que está fazendo justiça. Jesus já fez por você, Jesus já fez no teu lugar. E eu coloco um desafio para ti. Ainda hoje, se isso é relacionado a uma pessoa, ei, se possível, tende paz com todos, diz o Senhor. Tende paz com todos, se reconcilie. Peça perdão. Maior é aquele que serve, maior é aquele que perdoa. Ah, mas ela não me pediu perdão. Não importa, libere perdão você antes disso acontecer.
Não olha assim, Deus, então se for a tua vontade, que ela venha falar comigo. Não, é você que tem que tomar esse passo. É você que está aqui ouvindo isso esta manhã. É para você. E eu quero também te fazer um convite. Você ouviu tudo isso, você às vezes não entendeu muito bem o que foi falado. Talvez seja a primeira vez que você pisou numa igreja evangélica, numa igreja cristã, numa igreja que fala de Cristo. Mas você de alguma forma falou, é isso, eu vou perdoar. Eu quero viver uma vida diferente. Eu acredito que isso realmente aconteceu. Eu quero que todos fechem os seus olhos. Coloque a mão no coração agora. Eu quero, se você tiver a oportunidade de realmente reconhecer que Cristo, Ele veio e morreu por mim e por você, que você possa fazer uma oração comigo. Mas faça isso de todo o seu coração. E que a igreja possa ajudar. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor veio naquela cruz, morreu para me salvar, me perdoou de todos os meus pecados, e ao terceiro dia ressuscitou para me dar vida, e vida em abundância. Perdoe todos os meus pecados, me dê um coração perdoador. Eu quero ser como Cristo. Satanás e seus demônios, eu quebro agora toda legalidade, todo pacto, todo mal. E agora eu digo que eu sou filho de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez, me procure no final do culto, procure eu e o pastor Otto. Nós queremos conversar contigo, orar contigo, te dar um abraço, tá? E eu digo, gente, de verdade, eu tenho aprendido dia após dia, nós precisamos ter um coração perdoador. Amém? Que nós tenhamos um excelente domingo, um domingo extraordinário aí, né, na presença de Deus, e que você guarde isso no teu coração e possa aplicar todos os dias da sua vida. Amém? Louve o Senhor uma vez mais antes de acabar o culto, tá? E daí vocês estão liberados, né, para ter uma moção de domingo aí. Valeu, Deus abençoe. Quando eu era um pecador, morreu por
espera vocês em todas as programações que a gente vai ter durante a semana. Deus abençoe.